Boa noite, família, graça e paz, amém? Você está aqui comigo? Quem está vivo aí, feliz com Jesus, você pode glorificar Ele, exaltar Ele, porque Ele está nesse lugar essa noite, amém? Quem tem sede da presença e da palavra de Deus aqui essa noite? Deus deseja falar algo aos nossos corações, e nós estamos aqui para isso, para que Ele faça aquilo que está no seu coração, e Ele traga essa palavra, essa revelação aos nossos corações essa noite, amém? Amém, meu irmão e minha irmã? Sei que você acabou de sentar-se, e assentado quero que você abra a Bíblia comigo no Salmo 73. Se você puder, eu vou pedir para que você mantenha a sua Bíblia aberta no Salmo 73, porque nós vamos ler alguns versículos desse Salmo. Mas nesse momento eu quero ler apenas o que diz para nós o verso 25 e o 26. Depois eu vou voltar, mas apenas o verso 25 e 26 do Salmo de número 73, é um salmo escrito por Asaf. Num momento em que ele está passando por alguns questionamentos, e é importante a gente entender isso. Vamos ler o que nos diz o verso 25 e o verso 26 do Salmo 73. Você pode permanecer sentado, mas com reverência no coração, vamos ler a palavra de Deus. Diz assim: quem tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Você pode ler comigo o que diz o verso 26? Vamos ler juntos, eu não sei se está projetando aí, tá? Vamos lá, o verso 26. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Amém. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, mais uma vez essa noite, na Tua presença nós nos colocamos, e agora que lemos a Tua palavra, nós sabemos, ó Deus, que esse lugar já é abençoado pela Tua presença. Nós, ó Deus, já recebemos tanto do Senhor aqui nessa noite, ó Deus, e nesses dias, ó Deus, que temos passado. Mas sabemos, ó Deus, que hoje, agora, nesse momento, o Senhor deseja ministrar algo aos nossos corações, nos alimentar mais, nos fazer crescer mais, ó Deus, nos fazer expandir. E para isso, Deus, a Tua palavra ela é poderosa, ela é eficaz, ela é viva, e que a Tua palavra possa encontrar os nossos corações essa noite, que o Senhor, ó Deus, possa se manifestar pela Tua palavra com graça, poder e unção, para a glória, honra e louvor do Teu nome. Nós oramos, Pai, no nome de Jesus, e a igreja diz amém. Antes de entrar nesse salmo, tem um texto que eu tenho certeza que a grande maioria aqui conhece, do apóstolo Paulo, onde Paulo vai falar para Deus do seu espinho na carne, e ele vai pedir para que Deus tire dele aquele espinho. Sabe, e por que eu estou te falando sobre isso hoje? Porque ao orar, eu entendi que essa palavra seria para essa noite. Porque nós ouvimos aqui durante os dias de janeiro profético, e domingo nós celebramos de maneira tão preciosa e poderosa aqui, através da palavra da pastora Natasha, e durante todos os dias aqui, que Deus falou aos nossos corações. Eu tenho certeza que nós somos cheios de Deus, que a gente ainda está com tempo ainda
entendendo muitas coisas que Deus está falando, e aquilo está martelando no nosso coração, na nossa mente. Assim está sendo comigo. Quantos ainda estão assim depois do janeiro profético? Só que a gente encontra uma realidade, a nossa vida, sabe? E a gente vai enfrentar as dificuldades, e a gente vai ver que Deus fala, e Ele é poderoso para fazer aquilo que Ele fala, mas que eu e você, nós encontramos os nossos limites, as nossas fraquezas. E quando Paulo vai orar para Deus, para que Deus retire seu espinho na carne, é porque ele estava diante de uma fraqueza. E Deus vira para Paulo, e Ele dá uma resposta para Paulo, que é muito poderosa. Ele fala assim: Paulo, olha, a minha graça te basta. O meu favor já está sobre você. Sabe, Deus está falando conosco aqui essa noite, e eu quero começar te dizendo isso. Olha, o meu favor, o favor de Deus já está sobre a minha e a tua vida, sobre essa igreja, e tudo aquilo que Ele falou, e que Ele continua falando, e todas as promessas que Ele já fez e que Ele fará, Ele é fiel para cumprir. A minha graça te basta, é favor de Deus para nós. Só que Deus não termina aí. Deus fala o seguinte: porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aí eu quero te fazer uma pergunta. Depois de tudo que e a gente está hoje no último dia de janeiro, a gente já vai virar aí para o segundo mês desse ano. Quantos querem crescer muito em 2024? Levante a sua mão o mais alto que você puder. Sabe como é que você vai crescer? Você vai crescer através das suas limitações e das suas fraquezas. Porque se engana quem pensa que o que vai nos fazer crescer são os nossos pontos fortes. Se engana quem pensa que o que vai nos fazer crescer são aquilo que nós temos os dons e onde eles fluem. Não. Deus vai exatamente usar as minhas e as tuas limitações para nos expandir, para nos fazer crescer. E é por isso que diariamente, e Paulo, se a gente vai lá em Paulo, e eu não vou pregar sobre esse texto de Paulo, se a gente pega nesse capítulo um tempo, ele fala: olha, diariamente eu sou esbofeteado como um mensageiro de Satanás. E parece que as nossas limitações e fraquezas fazem isso conosco, é verdade ou não é? Mas as limitações e as nossas fraquezas, elas não podem nos parar, porque a minha graça te basta, o meu favor é sobre a sua vida. É isso que Deus está falando. Sabe, tem uma frase que me marcou muito quando eu ouvi. Eu estou convencido das minhas próprias limitações, e esta convicção é a minha força. Porque a maior força que Deus pode fazer levantar através de nós está nas nossas limitações e nas nossas fraquezas, e não nos nossos pontos fortes, na nossa força. E aí eu vou para Asaf, porque eu li a parte final desse salmo, mas se a gente vai ler lá desde o início, e eu pedi para, se você pudesse ficar com a sua Bíblia ou com o texto no seu celular aberto, porque a gente vai ler alguns versículos. Asaf, ele vai fazer alguns questionamentos, porque ele olha ao seu redor, ele olha para dentro de si, e ele vê as ameaças, as limitações que ao seu redor trazem para ele, limitam ele. O ambiente muitas vezes nos limita, e quando não é um ambiente, dentro de nós temos as nossas limitações. Mas Deus quer usar essas limitações para nos expandir, nos esticar, nos fazer crescer. É exatamente usando essas áreas que nós vamos crescer muito para aquilo que Deus tem prometido para nós esse ano. Aí a gente vai ler lá, se você está com sua Bíblia aberta, no verso 1 até o verso 5. Olha o que Asaf diz:
na verdade, Deus é bom para o povo de Israel. Ele é bom para aqueles que têm um coração puro. Porém, quando vi que tudo ia bem para os orgulhosos e os maus, eu quase perdi a confiança em Deus, porque eu fiquei com inveja deles. Os maus não sofrem, eles são fortes e cheios de saúde. Eles não sofrem como os outros sofrem. Eles não têm aflições como os outros têm. Fala a verdade, se em algum momento a gente já não se pegou fazendo essa mesma pergunta. A gente vê alguém que não tem buscado, não tem se entregado tanto a Deus, e a gente vê que as coisas às vezes estão dando mais certo para eles. Parece que eles não sofrem tanto como a gente sofre. E a gente entra em crise, sim ou não? Quando a gente vê isso. Asaf está nessa crise. O que está acontecendo nesse salmo? Asaf está em crise porque o seu mundo não é perfeito, e nem o mundo que nós vivemos é perfeito. As coisas muitas vezes, nenhuma instituição humana é perfeita. Enquanto houver ser humano, haverá injustiça. A gente precisa entender que coisas, e a gente ouviu isso no janeiro profético, coisas ruins acontecem com pessoas que servem a Deus. Mas a gente precisa entender que todas e as principais conquistas, elas vão vir através da superação de alguma limitação na nossa vida. Só que o que Asaf tinha aprendido, e a religiosidade muitas vezes vai nos levar a pensar isso. Asaf está pensando aqui como uma cabeça de um religioso, de um entendido da religião. Os mestres judeus afirmavam que os bons, eles sempre iriam bem, iriam prosperar. Que o trabalho honesto, justo, sempre seria recompensado. Que todos vão ter as oportunidades, e que a realidade que o cercava se tornaram limitações para continuar fazendo o bem e cumprindo o seu propósito. Mas quando ele olha ao seu redor, ele vê que não é bem assim. Quando ele olha ao seu redor, ele vê que tudo aquilo que ele ouviu pela religião, pela religiosidade, não funcionava na prática exatamente assim. E aí eu estou aqui realmente para te alertar, porque é muito poderoso e muito verdadeiro tudo aquilo que Deus tem feito aqui nesse lugar, e tudo aquilo que Ele falou que Ele vai fazer. É verdadeiro, é real. Deus não abre a sua boca para falar mentira em nenhum momento, para mim, para você, nem para ninguém. Nós temos que ter fé que tudo aquilo que Ele fala, Ele vai cumprir. Ele não libera a palavra para mim e para você, como nós já ouvimos aqui, que volta vazia. Toda palavra que sai da boca de Deus cumpre o seu propósito. Só que a gente vai olhar para nós, e a gente sempre vai ser tentado a olhar para nós mesmos, ou então olhar para o ambiente onde estamos, para as coisas que estão acontecendo, perceber as nossas fraquezas e limitações e falar assim: não dá não, não dá não, isso aí é só para a pastora Natasha, isso aí é só para o pastor Leleco, isso aí é só para aquela irmã de oração lá, isso aí é para ela, não é para mim. Como se Deus tivesse alguns filhos prediletos, filhas prediletas, não. Entenda, estamos no ano da filiação. Todos nós que entregamos a nossa vida a Jesus somos filhos e filhas de Deus. Não há filho predileto, não há filha especial. Todos somos iguais, e aquilo que Ele prometeu para nós, Ele vai cumprir. Apesar das nossas limitações. E por isso eu quero te dizer que as nossas limitações vão servir para sermos expandidos. Nesse ano, Deus vai usar as tuas fraquezas,
vai usar os teus pontos fracos para te expandir, para te esticar, para te fazer crescer, para liberar poder que você nunca experimentou na sua vida através dessas áreas. E para ser expandido pelas nossas limitações, a gente primeiro precisa aprender a superar as decepções da vida em Cristo. Porque, irmão, irmã, não é se a gente vai enfrentar luta, não é se a gente vai ter problema, não é se a gente vai ter decepção. É quando a gente vai ter problema, é quando as lutas vão aparecer, é quando as decepções vão surgir, e o que nós vamos fazer e como nós vamos responder a elas. Do verso 21 ao 23, Asaf diz assim: o meu coração estava cheio de amargura, e eu fiquei revoltado. Eu não podia compreender, ó Deus, eu era como um animal sem entendimento. No entanto, eu estou sempre contigo e tu me seguras pela mão. Presta atenção, eu vou repetir isso para você. A questão não é quando as decepções vão acontecer. Não é se virão questões ruins, problemas, dificuldades ou lutas. Não é se vai acontecer, não é se você será ferido, não é se você será decepcionado. A questão é como você e eu nós vamos lidar quando essas coisas acontecerem. E quando a gente começa a aprender a resolver as nossas questões em Cristo Jesus, as nossas limitações, as nossas fraquezas não nos paralisam mais. Mas a gente é expandindo, a gente cresce, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. A gente recebe graça e favor, a gente recebe um poder que a gente fala: de onde vem esse poder? É realmente sobrenatural aquilo que Deus faz. Mas nós vamos precisar identificar as nossas limitações, e é exatamente isso que nesses versos de 21 a 23 Asaf está fazendo. Ele chega para Deus com transparência e diz o seguinte: o meu coração estava cheio de amargura. E quem sabe a gente precisa ser transparente com Deus e falar: eu estava cheio de amargura, eu estava cheio de tristeza. Deus, o meu coração estava cheio de inveja, porque eu achava que o Senhor iria fazer isso comigo, mas o Senhor fez com o outro recebeu o que eu não recebi. Porque nós precisamos ser transparentes com Deus. Mas não só transparentes, nós precisamos confessar. Asaf chega para Deus e fala: eu fiquei revoltado. Eu fiquei revoltado com o Senhor, eu fiquei revoltado com as circunstâncias, eu fiquei revoltado com meu irmão. Por que ele fez isso comigo? Por que o Senhor deixou acontecer? Ele confessa para Deus a sua revolta. E a gente acha que a gente fazendo isso com Deus, Deus vai nos rejeitar. Não! Deus não nos rejeita, Ele nos acolhe. Porque quando a gente chega diante dEle com o coração contrito e com o espírito quebrantado, Deus jamais nos rejeitará. E ele faz uma percepção real da situação. Ele fala assim: eu estava agindo como um animal, sem nenhum entendimento. Você já se pegou agindo assim? Depois que você fez algo, você pensou: por que eu fiz isso? Por que eu falei isso? Por que eu pensei isso? Por que eu fiz dessa maneira? Asaf estava apresentando para Deus com transparência, confessando como ele estava. E ele, com humildade e gratidão, ele pede para Deus ajuda. Porque ele diz assim: no entanto, eu sempre estive contigo, e o Senhor sempre me segurou na sua mão.
enquanto você não superar as mágoas e decepções, você não estará livre para viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida nesse ano. A palavra já está liberada, a unção já está liberada, a bênção já está sobre nós, o favor já está sobre nós, mas nós precisamos ter a atitude correta para poder tomar posse e viver aquilo que o Senhor tem para nós. O reconhecimento do pecado é o começo da salvação. Ninguém é salvo sem reconhecer que é pecador. Ninguém é salvo sem quebrantamento, sem confissão, sem arrependimento, sem quebrantamento. E quando Asaf aprendeu a lidar com essa situação, ele transformou os seus maiores problemas, aquilo que limitava ele, no maior aliado para o seu crescimento, para a sua expansão, para ele ser esticado. Ele ficou mais forte, mais preparado para viver. Porque para sermos expandidos pela nossa limitação, pelas nossas fraquezas, além da gente aprender a lidar com os nossos problemas, as nossas limitações em Cristo Jesus, nós vamos ter que todos os dias, em todo momento, estarmos abertos para receber o treinamento e o tratamento que Deus tem para nós diariamente. Por que a gente escuta tanto que é necessário ter vida devocional, ter vida de oração, ouvir a palavra, ler a palavra, estudar, meditar, estar frequente nos cultos, nos grupos de pastoreio? Porque nós precisamos constantemente sermos treinados e tratados por Deus. No verso 24 desse salmo, Asaf diz o seguinte: tu me guias com os teus conselhos. Tu me guias com o teu conselho. Quem está nos aconselhando? Quem está nos treinando, nos tratando, nos capacitando? Asaf está dizendo: tu me guias. Os conselhos vêm do Senhor para mim e para você diariamente. Diariamente há uma mesa preparada para mim e para você, um alimento espiritual, um maná novo, uma graça especial para aquele dia, a porção. A gente aprendeu isso na oração do Pai Nosso: o pão de cada dia nos dá hoje. Hoje Deus tem algo para fazer conosco, e amanhã Ele tem outra coisa para fazer, e no outro dia, na quinta, Ele vai fazer outra coisa. E a cada dia Deus tem algo a fazer comigo e com você. Deus tem um potencial para expandir na nossa vida, Ele tem algo para tratar. Deus enxerga em você. Quem sabe você está enxergando as suas fraquezas, você está enxergando só as suas limitações, você está enxergando as suas impossibilidades, mas Deus olha para você e vê um potencial, vê uma flecha poderosa nas mãos dEle, vê que essa fraqueza, se você for tratado, treinado por Ele, você superar, você vai crescer de uma maneira tão poderosa, que você vai ser usado por Deus como você nunca foi usado. Você vai ser usada por Deus, minha irmã, como nunca antes você experimentou. Exatamente porque você cresceu, você foi expandido na sua limitação. Aí a gente volta para o verso 15. Olha o que Asaf diz: se eu tivesse falado com os maus, certamente eu teria traído o teu povo. Presta atenção. No verso que a gente leu, que é o 24, ele está dizendo: Senhor, tu me guias com os teus conselhos. Eu quero ouvir o Senhor, e sendo tratado e treinado por ti, eu vou ser guiado para que a minha vida, as minhas limitações e a minha fraqueza sirvam para a minha expansão, para o meu crescimento. Mas se eu ouvir os maus, se eu ouvir as pessoas mais, põe esse versículo aí, o verso 15, por favor. Se eu tivesse falado com os maus,
eu já teria traído a geração dos teus filhos, ó Deus. Certamente eu trairia o teu povo. Quem que está treinando você? Sabe, muitas vezes, quando a gente se depara com uma limitação e uma fraqueza, é difícil para a gente abrir isso para uma outra pessoa, e às vezes até mesmo reconhecer isso diante de Deus, porque a gente se sente envergonhado. E aí sabe o que a gente é tentado a fazer? E o diabo faz isso. Você falar com alguém que de alguma maneira você considera mais fraco do que você, ou mais perdido do que você. Só que quando você faz isso, você vai receber conselho bom ou conselho ruim? O que você acha? Olha o que Asaf está dizendo. Se eu fosse falar com os maus, eu trairia os filhos dessa geração, certamente. Eu me tornaria um traidor. Eu teria prejudicado o seu próprio povo. Muitos têm ouvido as pessoas erradas e por isso causam mal para a sua família, causam mal para o seu ministério, causam mal para a sua equipe, causam mal para o seu grupo de pastoreio, causam mal para as pessoas do seu trabalho. Mas o que acontece quando eu e você passamos a ouvir os conselhos corretos? Após ouvir a nossa dor, após ouvir a nossa confissão, após ouvir o nosso arrependimento, sabe o que Deus faz? Ele cuida, Ele trata das nossas feridas, Ele coloca o bálsamo de cura, e tem bálsamo nessa noite do Senhor para ser derramada sobre nós, para tratar as nossas feridas. Deus faz isso, Ele nos ouve com amor, Ele nos acolhe, cuida de nós, e Deus, Ele nos conhece tão poderosamente, que Ele é capaz de nos trazer, nos colocar e fazer um movimento na nossa vida, para nos trazer de volta para o caminho que a gente não deveria ter saído. Lembra do movimento que Deus está falando que a gente tem que fazer constantemente? É esse movimento. Se eu estou andando e não é esse o caminho, eu escuto de Deus, não, é para cá que eu tenho que ir, é diante da vontade do Senhor que eu tenho que olhar, é para lá que tem que ser o meu alvo, é o conselho do Senhor que eu tenho que ouvir. O cuidado e a cura que Deus tem para você e para mim, tem o propósito de me colocar e colocar você em movimento, nunca numa estagnação e nem no conforto da paralisia. É por isso que eu estou te dizendo, é na tua fraqueza, são nas tuas limitações que Deus vai trabalhar para te fazer crescer e explodir nesse ano de 2024. As pessoas vão olhar para você e falar, não é a mesma pessoa. Realmente não sou o mesmo, porque aquela fraqueza foi superada, porque aquilo foi tratado no altar, porque eu fui curado nessa área, porque Deus lançou uma palavra profética, e eu me apropriei, e eu não olhei para mim, mas eu olhei para a palavra dEle, e eu estou caminhando para aquilo que Ele tem para mim. Porque a ferida e a dor nos levam para a paralisia. Se encontra alguém ferido com a igreja, ferido com alguém, a pessoa não está aqui, ou se está aqui não está, ela está paralisada espiritualmente, ela não está em movimento. Mas a restauração de Deus, o poder de Deus que se aperfeiçoa na minha e na sua fraqueza, nos coloca em movimento. Mas pega isso que eu vou te dizer, não é num movimento qualquer, é num movimento num nível mais alto, numa performance maior, num rendimento maior, num plano de potencial pleno, é numa maturidade maior, é num nível espiritual de unção derramada ainda maior sobre a nossa vida. O que Deus faz é sempre para nos fazer crescer, é para nos expandir, é para nos esticar. E por isso Ele vai tratar a minha, a tua limitação, a minha, a tua fraqueza.
Quando Deus fala comigo, Ele me aconselha, eu sou convidado a uma nova atitude. E não tem jeito. Eu tenho que deixar algo para trás, algo que me atrapalha para trás. Você pode perguntar para mim assim: pastor, mas como que eu consigo discernir se é a voz de Deus mesmo que está falando comigo? É simples. Quando a voz de Deus falar com você, Ele sempre vai te apresentar qual é o próximo passo que você tem que dar. Porque Deus quer nos colocar em movimento. O diabo quer que a gente fique parado ou que a gente volte para trás. Mas Deus quer nos fazer andar, crescer, expandir, sermos esticados. Sabe como discernir qual é a voz de Deus? A voz de Deus sempre vai te dar qual é o próximo passo. Ele pode não te mostrar qual é o plano completo, mas o próximo passo, tenha certeza, Deus vai te falar. É isso que eu quero que você faça hoje. Aí você pode perguntar: mas e amanhã? Amanhã, calma, faz isso hoje, que amanhã eu vou te mostrar o que você vai fazer depois. Quando a gente ouve Deus, sempre Ele vai nos mostrar qual é o próximo passo. Mas tem algo também para a gente discernir quando Deus está falando. Além de mostrar qual é o próximo passo, Ele também vai falar para a gente o que a gente tem que deixar para trás, para que a gente consiga dar esse próximo passo. Porque sempre, todos os dias, a gente tem que deixar alguma coisa para trás. Quando Jesus chamou os seus discípulos, o que Ele falou? Como era o convite dele? Você quer vir comigo? Você quer me seguir? Tome a sua cruz e me segue. E pode olhar para trás. Quem segue a Jesus pode olhar para trás, porque aquele que olha para trás não é digno do reino. Tem que deixar para trás. É isso que Paulo diz. Sabe, a gente está sendo aperfeiçoado. Para Deus cumprir tudo aquilo que Ele tem para nós, a gente vai estar sendo aperfeiçoado constantemente na nossa vida. E Paulo fala assim: olha, eu não julgo que eu alcancei tudo aquilo que Deus falou comigo, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo firme para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Mas eu tenho que deixar algo para trás, eu tenho que esquecer algo. Você quer aprender a discernir a voz de Deus? Sempre vai te mostrar qual é o próximo passo, mas também vai te dizer algo que você tem que deixar para trás. Você quer caminhar de maneira poderosa nesse ano? Você quer viver cada promessa que Deus liberou sobre a sua vida? Eu quero. E para isso eu quero ouvir os conselhos de Deus diariamente para mim. Eu quero receber a direção de Deus para mim todos os dias. E para isso eu quero estar pronto para dar cada passo que Ele tem para mim, mas também estar pronto para deixar aquilo que Ele me manda para trás. Abandonar aquilo que Ele não quer que eu carregue mais. Porque muitas vezes a gente até começa a caminhar, mas a gente está tão pesado, com tanta coisa que a gente não deveria mais carregar, porque a gente ouve Deus falando: é esse passo que eu quero que você dê, mas a gente ignora a segunda coisa que Deus nos dá, que é deixar algo para trás. A gente não consegue caminhar, a gente cansa e a gente para no caminho, porque a gente ouviu só a primeira instrução, que é qual é o passo que a gente tem que dar, mas a gente não ouviu a segunda, que para dar aquele passo eu vou ter que deixar algo para trás. Porque se eu não deixar para trás, eu não vou conseguir alcançar o alvo que Deus tem à minha frente. A estagnação revela que em algum momento eu e você deixamos de ouvir Deus. Se nós estamos parados, é porque a gente deixou de ouvir o conselho de Deus. Porque todo dia Deus tem algo para fazer conosco, e todos os dias Ele tem um passo para que a gente dê, um movimento para a gente fazer. Ou a gente parou de ouvir Deus, ou a gente parou de colocar em prática as suas orientações. Isso é tão claro,
que muitas vezes, quando eu vou falar de Jesus para alguém, e você também deve ter passado por isso, a gente ouve aquelas defesas prontas das pessoas, falam assim: eu acredito muito em Deus, eu só faço bem. Sabe, o jovem rico da Bíblia? Eu cumpro os mandamentos, a minha vida inteira eu cumpri os mandamentos. Deus já fez milagres na minha vida. Está tudo bem. Tudo bem se você faz isso, tudo bem se você já experimentou um milagre, mas eu quero te perguntar, qual é o próximo passo? Tudo bem que a gente experimentou coisas grandiosas aqui no Janeiro Profético, mas o que Deus quer que a gente faça em fevereiro, em março, em abril, até dezembro desse ano? Quais são os passos que Deus tem para nós? O que Ele quer que a gente faça? E o que Ele quer que a gente deixe para trás? Mas continuando, porque senão eu ficaria aqui nesse ponto com você aí até... No verso 24, a parte B, para a gente ser expandido nas nossas limitações, nas nossas fraquezas, a gente vai precisar encontrar em Cristo a nossa verdadeira recompensa. A parte B do verso 24 diz assim: e no fim, tu me receberás com honra. Sabe o que Deus tem nos esperando? Honra. Presta atenção nesse texto, que eu acredito que a maioria aqui conhece. A história do filho pródigo. Ele saiu para viver as suas paixões. Ele saiu para viver da sua maneira. Mas quando ele se arrepende, ele confessa e ele volta, ele dá o passo, deixa para trás o que ele tinha que deixar, e dá o passo que Deus tinha falado para ele fazer, que Deus tinha colocado no coração. Quando ele chega em casa, ele é recebido como? Como que o pai recebe o filho pródigo? Com pedrada? Com acusação? Com tristeza? Não! O filho pródigo é recebido com alegria, com festa, com honra. A Bíblia diz que o pai está de braços abertos, e o pai nem quer ouvir o que o filho tem para dizer. O pai abraça o filho e já começa a restaurar. Põe uma roupa nova, me dá aqui, e traz uma nova sandália, põe um anel no dedo, e vão fazer uma festa, porque o meu filho que estava morto voltou, ele reviveu. Deus sempre está pronto para nos receber com honra. A nossa recompensa está no Senhor. A excelência, meu irmão e minha irmã, não diz respeito ao lugar que você está e nem para quem você faz. A excelência diz respeito a você, aquilo que você e eu carregamos. Sabe quando Daniel foi reconhecido depois de ter servido a 3 reinados diferentes? Ele é reconhecido como alguém que tinha um espírito excelente. A excelência não estava para que rei Daniel, para que governo ele estava servindo, nem em que ambiente, se era um ambiente era mais favorável ou era desfavorável. Não. A excelência, o espírito excelente estava dentro de Daniel, porque Daniel carregava isso. Eu quero dizer para você, o mesmo espírito que estava sobre Daniel, sobre Moisés, o mesmo espírito que estava sobre Jesus, ele está na sua vida e na minha vida. O mesmo espírito excelente está sobre nós. Deus tem excelência para a nossa vida nesse ano. Você recebe isso sobre a sua vida? Deus tem excelência para você nesse ano. E quem trabalha para Deus recebe a recompensa de Deus. Entenda uma coisa: nenhuma quantidade de aplausos é suficiente, nenhuma conquista é suficiente, nenhuma outra pessoa é suficiente, nenhum dinheiro é suficiente, nenhum bem é suficiente, nenhum apoio é suficiente, se a gente não encontrou Jesus. Nada é suficiente, mas quando nós encontramos Jesus, nós estamos plenamente satisfeitos.
Porque nele nós somos plenos, nele nós recebemos a excelência, nele nós recebemos a honra. Mesmo que a gente tenha muitas coisas para vencer aqui, mesmo que a gente esteja num mundo injusto, em situações adversas, existe honra para mim e para você. E eu quero te dizer, não faça opção por atalhos, porque Deus tem um caminho excelente aberto sobre a sua vida. Se permita ser tratado e treinado por Deus todos os dias, porque a Bíblia diz que Ele só repreende quem Ele ama. Se a gente está no ano da filiação e a gente não quer receber correção de Deus, a gente não vai vivendo de filiação, porque Ele só corrige filho que Ele ama. A quem Ele ama seus filhos e suas filhas, e Ele quer que a gente seja melhor. Então Ele vai enxergar a minha fraqueza, Ele vai dizer: Fernando, não é por aí, faz isso daqui, dá esse passo, e deixa isso para trás, e caminha em direção àquilo que eu tenho para você, e caminha na excelência que eu tenho para você, porque lá na frente, eu estou pronto para te receber com honra. Mas faz isso hoje, aprende isso hoje, seja treinado hoje, porque eu tenho algo poderoso para você. É exatamente na sua fraqueza, nos seus pontos fracos, nas suas limitações, que eu vou te fazer crescer, que eu vou fazer explodir, que eu vou levantar todo o seu potencial. E aí eu quero concluir dizendo para você, aí chegando exatamente no verso 25 e 26 que eu li no início da palavra. Porque Asaf, depois de fazer, e aí se você quiser depois ler todo esse capítulo, faça essa reflexão de ler todo esse capítulo. Eu não teria tempo aqui para falar sobre cada versículo, mas chegando nos versículos que eu li no início dessa palavra, ele vai chegar na conclusão seguinte: a quem tenho eu no céu além de ti? Quem que eu tenho? Quem eu poderia querer na terra além de ti? Olha o que diz o verso 26. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, ainda que as minhas limitações me levem a tropeçar, continua: Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Ainda que as minhas limitações venham sobre mim todos os dias e as minhas fraquezas, nele eu sou forte. Nele eu posso enfrentar todas as coisas, tudo eu posso naquele que me fortalece. Não tem nada que possa me parar, não tem nada que possa me fazer olhar para trás, porque eu estou olhando para o autor e consumador da minha fé, Cristo Jesus, o meu Senhor. A minha fé está em ti, a minha fé é o Senhor. Sabe o que a fé em Jesus faz? Ri das minhas limitações, ri das nossas falhas, porque a fé é exatamente isso. Como que Deus vai fazer, Daniel, com a gente o que Ele está falando que Ele vai fazer? Só rindo, né? Mas a fé faz rir exatamente, né, pastor Wesley? Ri. Porque quem somos nós? O garoto que saiu lá de Barbacena, não, no meu caso saí lá da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, não era nada nem ninguém, continua não sendo nada nem ninguém. Como que ele vai cumprir tudo aquilo que ele prometeu e que ele falou? A fé vai rir das nossas impossibilidades, a fé em Jesus vai rir daquilo que o diabo está querendo dizer assim: não dá não, mas a fé vai dizer: dá sim, porque eu estou contigo. A fé vai dizer: eu estou prometendo, fiel é aquele que prometeu. Eu vou olhar para a minha carne e vai falar assim: tem um espinho na carne, Deus tira de mim, por favor, Senhor.
tira de mim esse espinho. E Deus vai falar: olha, meu filho, a minha graça te basta, o meu favor já está sobre vocês, a minha unção já foi derramada, e o meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Eu vou usar as suas limitações e a sua fraqueza para te fazer crescer, para te fazer progredir, para te expandir, para te esticar, para tirar todo o potencial que eu tenho em você. Você é capaz de fazer muitas coisas, mas as suas maiores conquistas virão em Cristo Jesus. Asaf encontrou paz para caminhar e se tornou muito mais forte quando o seu relacionamento com Deus foi aprimorado nos dias da dificuldade, nos dias da crise. No dia em que ele tinha muitas interrogações para tentar responder, ele não tinha as respostas. Ao invés dele escutar o que os maus tinham para dizer, ele escuta o que o pai tem para falar. E o pai dá sempre uma direção para o filho. E o pai sempre fala: filho, faz isso e não faz aquilo. E se a gente quer ouvir o pai, a gente vai ser esticado esse ano, a gente vai ser expandido, a gente vai ter um crescimento exponencial. As pessoas não vão acreditar, porque a fé ri das nossas fraquezas, das nossas limitações, das nossas impossibilidades. E eu termino dizendo para você: a grandeza do poder de um homem e de uma mulher está na sua medida de entrega a Deus. O quanto essa noite nós estamos dispostos a nos entregar para o Senhor. Você está entendendo o que eu estou te falando essa noite? Ou melhor, você está entendendo o que Deus está nos falando essa noite? Ele tem promessas muito poderosas sobre a minha e a sua vida. Muito. Mas isso só vai ser possível quando Ele trabalhar na minha fraqueza, na sua fraqueza, nas minhas limitações, nas suas limitações. E a gente tem que fazer igual a Asaf, correr para Deus, ser transparente, dizer: ó Deus, até agora eu fui como um animal irracional, sem entendimento. Ah Deus, mas eu quero ouvir o Teu conselho. Eu quero saber qual é o próximo passo. Eu quero saber o que eu tenho que deixar para trás. Eu quero Te ouvir. Eu quero ser treinado pelo Senhor. Eu quero saber, Deus, e reconhecer que o Senhor tem honra para a minha vida. Você pode ficar de pé comigo, meu irmão, minha irmã, nessa noite? Sabe, o Evangelho é muito mais sobre quem Deus é em nós do que quem nós somos. Sabe, a gente olha para uma história da Bíblia, antes de acontecer o primeiro homicídio, uma coisa tão terrível. Abel e Caim vão fazer a sua entrega para Deus. Abel escolhe o melhor e entrega, porque o nível de entrega de Abel estava no seu coração. Quem olhasse, quem sabe ali aquela oferta, não ia saber ver diferença nenhuma, porque Caim também entrega algo para Deus. Só que a diferença não está naquilo que foi, no valor daquilo que foi entregue, mas está no coração de quem entregou. Sabe, o poder de qualquer homem e mulher de Deus está na medida da nossa entrega. Por que Deus aceitou e se agradou da entrega de Abel e não a de Caim? Porque o coração de Abel já estava entregue ao Senhor. Se o teu coração está entregue, você está pronto para vir aqui no altar e apresentar as tuas limitações para o Senhor.
E sabe o que vai acontecer? Deus vai te expandir de uma maneira poderosa. Ele vai vir com sobrenatural sobre a tua vida nessa noite. E vai fazer com que você saia daqui rindo das suas fraquezas, porque a minha graça te basta. E se você quer receber essa palavra e essa oração, sai do seu lugar e vem aqui no altar. Nós vamos orar juntos essa noite, porque eu creio que nós vamos viver tudo aquilo que Deus tem falado para nós, sim. Eu creio nisso. Se você crê comigo, sai do seu lugar e vem aqui no altar, que nós vamos orar essa noite. Queria que os intercessores, as intercessoras, os